Olá, pessoal! Hoje vamos conversar um pouco com o Pablo Timóteo, aprovado em quinto lugar no concurso da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás. Oi, Pablo, bem-vindo ao Estratégia, obrigada pela participação aqui conosco. Oi, Renata, bom dia. Eu que agradeço. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação. Então, eu sou natural do Tocantins, do interior do Tocantins, de uma cidade chamada Combinado. Tem cerca de 5.000 habitantes, bem interior mesmo. E eu sou graduado em Engenharia Florestal e tenho 27 anos. Eu me formei pela Universidade Estadual do Goiás, né? Então já tem um tempinho que eu fui acolhido aqui pelo estado de Goiás e é onde eu resido atualmente. Certo. E você passou para o seu cargo de formação mesmo, engenheiro florestal. Isso, analista ambiental e engenheiro florestal. Certo. E como o mundo dos concursos entrou na sua vida? Então, Renata, primeiro assim, o primeiro contato, meu pai ele é servidor, né? Então eu já cresci assim, nesse meio. Durante a graduação, eu confesso que não era uma coisa que eu pensava muito, sabe? Mas quando eu me formei, eu fui para um primeiro emprego na iniciativa privada e foi muito diferente, assim, de toda a expectativa que eu tinha, né, para um primeiro emprego. E aí surgiu um edital, eu, né, dei uma lida ali e me interessei. E aí foi quando eu adentrei nesse mundo dos concursos. Mas acho que a motivação foi esse primeiro emprego que não foi exatamente o que eu esperava, né, para um primeiro emprego. Certo. Aí você viu na carreira pública uma Isso, possibilidade melhor. idade melhor, sim, com certeza. E quando você começou a estudar? Olha, eu comecei a estudar de verdade em 2020, na pandemia. Um pouco antes da pandemia, na verdade. E quando veio a pandemia, dei uma estremecida, né? A gente acaba esfriando um pouquinho. Logo em seguida, eu ingressei no mestrado e aí eu, né, esfriei de novo, porque demandava muito tempo, né, e energia. Mas ano passado eu retomei. Eu consegui retomar os estudos, no final do ano passado. Certo. E para esse concurso você estudou especificamente quanto tempo? Para esse concurso, eu estudei especificamente uns 2 meses e meio. Uhum. Foi Mas já tinha basicamente. formado a base de conhecimentos antes, né? Já tinha formado uma base de conhecimentos antes, né? Que eu já vinha estudando para outros concursos há um tempo, então já tinha uma base. Foi meio que só ajustar mesmo aos conteúdos no edital que eu ainda não tinha visto. Certo. E como você conheceu estratégia? Olha, eu conheci o Estratégia através das redes sociais, né? Quando a gente entra nesse mundo dos estudos, eu comecei a seguir algumas páginas, dentre elas o Estratégia, né? E o Estratégia, assim, Estratégia é muito bom na parte das redes sociais também, né? Nesse engajamento de redes sociais. Então foi aí através que eu conheci. Uhum. E você chegou a usar outros materiais antes de começar a estudar com estratégia? Cheguei a usar, sim. E Eu o que você achou? Olha, para minha área especificamente, né, que eu sou engenheiro florestal, outros cursos eles negligenciam um pouquinho, né? Então você não tem, muitas vezes, o conteúdo específico para sua área. No Estratégia eu achei isso, né? Através do professor André, da professora Monique. Então isso foi com certeza muito importante, foi um divisor de águas. Certo? Você encontrou um material específico para o cargo que você estava estudando e de uma forma que você conseguisse compreender bem. Isso, com certeza. E aí, como era a sua rotina de estudos? Lá no começo, formando a base de estudos, quanto tempo você tinha para estudar? Como você organizava seu ciclo de estudos? Olha, no começo, eu tinha muito tempo, mas eu não sabia aproveitar o tempo, né? Na verdade, eu não organizava muito os meus estudos. Eu achava que bastava, assistir ali as videoaulas, ler os PDFs, mas eu não fazia uma divisão de tempo, eu não fazia uma divisão de conteúdo. Era segunda, eu queria estudar língua portuguesa, eu estudava. Aí
sabe, eu não tinha bem um planejamento de estudos. Então, nessa época que eu tive muito tempo para estudar, eu não soube aproveitar. Hoje em dia o tempo está um pouco mais escasso, mas eu consigo administrar melhor o tempo para conseguir estudar de forma melhor, né? Certo, mas você sempre gostou de revezar matérias, várias matérias por dia, ou não? Olha, no início não. No início não. Eu pegava ali duas, três matérias no máximo, assim. Achava que se eu colocasse muito tempo para cada uma era o melhor e não funcionava bem, né? Hoje em dia, e assim, e muitas vezes também eu errei no início por não fazer revisão. Eu via um conteúdo e respondia ali uma, duas questões no dia sobre aquilo e não voltava mais. Mas hoje em dia eu acredito que eu consigo administrar melhor esse texto e esse conteúdo. Certo. Aí depois, quando você ia, pegava uma questão, muito tempo depois, você falava, "Pá, acho que eu estudei, mas não lembro Acho que eu bem." estudei. Exatamente. Nossa, eu já estudei isso, mas e agora? Exatamente. É, por É, isso que a revisão é bem importante. Depois que você aprendeu isso, como é que você inseriu a revisão nos seus estudos? olha, eu passei a inserir a revisão todos os dias, sabe? Tentar ler minhas anotações diariamente e revisar também por meio de questões, que era uma coisa que eu não fazia muito no início, assim. Até respondia, mas uma, duas questões e ok, sabe? Então, assim, hoje em dia eu tento, né, sempre quando eu tenho um tempinho disponível, pegar minhas anotações, dar uma olhada e responder questões, sabe? Certo. As questões têm esse papel também, além de mostrar a forma como a banca cobra o Sim, conteúdo e o que sim, com você vai certeza. enfrentar, esse papel de relembrar, né, de te mostrar se você está sabendo algo ou não, e com esse feedback você pode estudar mais determinado assunto, né? Com certeza. E assim, tentar aproveitar da melhor forma, né? Hoje em dia, principalmente em questões que eu tenho, assim, que eu percebo uma dificuldade no conteúdo, ler, né, os comentários na questão, comentário de professor, se tiver, ajuda muito. Certo. Então você já entrou nesse ritmo de fazer várias questões e com certeza esse foi um dos pilares que envolveu aí a sua aprovação, né? Sim, sim, com certeza. E aí você gostava de, depois que aprendeu que estudar mais matérias por dia poderia ter um rendimento melhor, tem a questão do foco, né, de estudos. Às vezes você está num determinado assunto e fica insistindo e de repente não está absorvendo mais. Se você muda de matéria, você tem a condição de voltar para o foco maior, né? Com certeza, assim. Sempre vão haver disciplinas que a gente tem um pouco mais de dificuldade no conteúdo, dificuldade de encontrar concentração, né? Disciplinas que são mais chatas. Mas, assim, tentar mesclar nessas disciplinas mais complicadas com disciplina que você tenha mais facilidade, que você tenha mais apego, digamos assim, funciona também, né? Porque não fica tão cansativo. Sim, pode ser uma boa estratégia. E você usou algum tipo de anotação, mapa mental, resumo? Olha, sim, uso sim. Anotação, resumo, mapa mental também, assim, com menos frequência o mapa mental, mas anotação e resumo uso bastante no dia a dia. Certo. E você disse que prefere os PDFs como forma de material de estudo. Funciona melhor para você? Olha, funciona muito bem os PDFs, principalmente em questão ao tempo, né? Porque o PDF é mais prático para você, de repente, se você está em algum lugar, né? Na rua, assim, resolvendo alguma coisa, em uma fila, sentado no banco esperando, o PDF ele funciona muito bem, né? Ele é mais fluido e, assim, acho que eu consigo absorver o conteúdo de forma mais rápida. É isso, aos poucos você vai aprendendo o que que funciona melhor para você, e aí você já entra no seu processo de estudos mais assertivo, né? Consegue ter um rendimento melhor à medida que você vai se conhecendo e vendo o que que funciona melhor. E aí, para a prova discursiva, você tinha uma preparação nessa época de aquisição de conhecimento, de base, assim? Olha, não tinha. A prova, além da revisão, a prova discursiva,
foi, assim, outro ponto que eu negligenciei bastante no início, sabe? Porque eu achava que para você fazer uma discursiva era simplesmente você fazer uma redação, era escrever. Então eu achava que não precisava de muito preparo, né? Até que eu perdi boas oportunidades por conta da discursiva, né? A discursiva me tirou do jogo. E aí eu parei e falei, não, mas eu preciso começar a estudar discursiva. E aí foi quando eu consegui, né, obter resultados melhores também. Ah, que legal. E aí, como foi a sensação quando você viu que havia sido aprovado? Ah, a sensação é muito boa, né, Renata? É uma sensação maravilhosa de gratidão e de ver que os esforços eles valem a pena, né? Porque assim, às vezes a gente pensa em deixar para lá, né? Acha que nunca vai conseguir, mas não é verdade, né? O segredo é persistir. E aí quando você vê o resultado, você vê que os frutos estão sendo colhidos, né? Exatamente. Você vê que o seu esforço está valendo a pena, que você Exatamente. pode alcançar seus objetivos, né? Você tem total capacidade para isso. É um reforço muito, assim, de alívio também, né? De que você não estava perdendo tempo se dedicando tanto, abrindo mão de tantas coisas, né? Com E certeza. você pretende. Valendo. Ah, sim, pode continuar. Não, a sensação é essa, né, de que o tempo não foi perdido e que a gente está no caminho certo, né? Continuar que outros resultados virão. Sim. E você pretende, então, continuar estudando? Pretendo sim, com certeza. Aproveitar esse know-how aí, né? Aproveitar esse know-how e seguir, né? É. E nesse processo de estudos, o que foi mais difícil para você? Olha, nesse início de retomada de estudo, foi muito complicado conciliar o final do mestrado, né, com o trabalho, porque atualmente estou trabalhando, e conseguir conciliar tudo isso com o estudo, né, e um pouquinho também da vida social, né, dos amigos. É muito difícil essa conciliação. Foi muito difícil no início, né? Agora quando a gente pega o ritmo, dá para seguir mais tranquilo. Você falou aí de vida social, você foi daquele tipo mais radical, que abre mão totalmente, ou conseguia ainda ter alguns encontros com amigos, familiares? Não, olha, eu não consegui abrir mão totalmente, apesar de que muitas vezes eu queria, né? Mas é meio complicado, assim, às vezes as pessoas elas não entendem muito, né? Então eu tentava conciliar, né? Ah, se eu sair um dia da semana com os amigos, mas prestar atenção no horário, em tudo, para poder não ter prejuízos depois, né? Então eu É, acho que é conciliar. que bacana, porque cada um também tem esse conhecimento sobre o que faz bem ou não, né? Tem gente que se Exatamente. sente melhor abrindo mão e concentrando nos estudos e tá tudo bem. Tem gente que tem a necessidade e consegue render melhor depois que tem um encontro, né? Relaxa um pouquinho com amigo, familiar e tal. Então é também nesse processo de autoconhecimento que é o processo de estudos. Com Agora, a certeza. sua principal motivação qual foi? Olha, a minha principal motivação é a minha família, na verdade, né? É a minha principal motivação, assim, tanto para buscar alcançar os objetivos, tanto na parte de me motivar mesmo, né? De não me deixar desistir, a minha família teve um papel fundamental nisso. Pude e posso contar muito com o apoio da minha família. Ah, que bacana. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, quem também busca uma vaga no serviço público e está aí nesse processo de estudos. Olha, a mensagem é que realmente, né, o caminho não é fácil, principalmente no início, né? A gente apanha um pouco mais, às vezes ali uma reprovação deixa a gente um pouco desmotivado, mas o importante é pegar isso como um gás e seguir, né? Porque o estudo ele sempre vai valer a pena, né? Sempre vale a pena. Então, a mensagem é essa, que a gente tenha os objetivos formados, né, na cabeça e que a gente persista nesses objetivos. E estudar sempre vai valer a pena.
É verdade. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, Pablo, contando um pouquinho aí do seu processo de estudos, dos seus aprendizados, né? Do que funcionou melhor para você. Isso ajuda muita gente que está ali também na mesma caminhada e pode se inspirar, de repente, na sua história. Então, agradecemos muito e desejamos muito sucesso para você. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau.